Olá, eu sou Vitor Romanelli e eu vou apresentar meu trabalho sobre rios, suas características, além da potencial das bacias hidrográficas do Brasil. Bom, os rios são deslocamentos de água que acontecem de maneira natural, sem haver interrupção, e geralmente um rio parte da sua nascente e corre em direção aos relevos mais baixos até atingir ou desembocar em outro curso maior, como o oceano, por exemplo. Além da possibilidade de desaguar em um lago. Ó, não se esqueça que rio e lago são coisas totalmente diferentes, viu? Bom, os rios apresentam disparidades entre eles. A configuração de um rio depende do relevo. Por exemplo, montanhas, planaltos, planícies, até depressões, né? O qual o mesmo percorre, além de ser influenciado pelas características climáticas, chuvoso, seco, úmido também, da região. Em geral, os rios são formados por águas subterrâneas, pelo encontro das águas de mais de um rio ou pelo derretimento de geleiras. Apesar que o aquecimento global está lascando a gente, né? Além disso, podem ser perenes, que não secam. Olha que coisa boa. Alguma coisa dá pra salvar no rio, né? Porque tanto aquecimento global. Ou temporárias até, que secam em determinados períodos no ano. E agora vou falar sobre o Brasil e seu potencial hidrográfico. Esses são elementos naturais de extrema importância para o meio natural, pois são responsáveis pela manutenção dos biomas brasileiros e mundiais, além de dar base para o desenvolvimento das atividades econômicas ligadas ao setor primário, como a pecuária e a agricultura. Meu nome é João Felipe, sou do segundo ano, e hoje eu vou falar sobre a bacia de Tocantins-Araguaia e a bacia do Rio São Francisco. Vou começar sobre a de Tocantins-Araguaia. A bacia de Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira e abastece municípios de 3 regiões do país, e é onde se encontra a usina de Tucuruí. A bacia de Tocantins-Araguaia é a bacia hidrográfica brasileira localizada entre as regiões do norte e centro-oeste do país. Sua área abrange os estados de Tocantins, Pará, Maranhão, Goiás e Mato Grosso, além do Distrito Federal. Trata-se da maior bacia brasileira, localizada totalmente no território nacional. Os seus rios principais são os rios de Tocantins e Araguaia, cujas águas são aproveitadas para a geração de energia elétrica, navegação, abastecimento de população e também para o desenvolvimento de atividades econômicas como agropecuária. Agora eu vou falar um pouco sobre a bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco é uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil. Ela está localizada nas regiões do Nordeste, Sudoeste e Centro-Oeste do país e recebe esse nome visto que o rio é mais importante que compõe o Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco é totalmente brasileira e ocupa uma área de 640 mil quilômetros ao quadrado, aproximadamente corresponde a quase 8% do território nacional. Ela abrange diversos estados do país, como Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal. O Rio São Francisco é chamado popularmente de Velho Chico, possui uma extensão aproximadamente de 2.800 quilômetros e, devido ao seu tamanho, é dividido em 4 trechos, com Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. É considerado um rio planalto que nasce na Serra de Canastras, em Minas Gerais, e escoa no sul-norte do país, atravessando o sertão nordestino, a região mais seca do Brasil, desaguando no Oceano Atlântico. Além da Caatinga, a bacia do Rio São Francisco abrange os biomas brasileiros do Cerrado e a Mata Atlântica e apresenta as regiões de climas úmidos, entre árido e semiárido. O Rio São Francisco é um rio perene, ou seja, mesmo nas épocas com poucas chuvas, ele não seca. Isso possibilita a navegação, embora muitos problemas ambientais que vem sofrendo atualmente tenham deixado alguns trechos impossibilitados, como assoreamento, ou seja, a perda das matas ciliares que possibilitam o acúmulo de resíduos sólidos. Meu nome é Maria Eduarda e vou falar sobre a Bacia Amazônica e a Bacia do Paraná. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo e está situada em territórios do Brasil, Colômbia, Bolívia, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. O principal rio dessa bacia é o Rio Amazonas, que é o maior rio e o mais volumoso do mundo. Outros rios também que compõem e afluentes que compõem essa bacia são Rio Madeiras, Rio Xingu, Rio Trombetas, Rio Branco, Rio Iriri, Rio Içá e entre outros rios. A bacia amazônica tem um grande potencial
gigantesco, né? Um potencial gigantesco e ótimos aproveitamentos para agricultura, pecuária, abastecimento e geração de energia elétrica. A bacia amazônica possui 7 milhões de metros quadrados e é a bacia com maior volume de água doce no planeta. Além disso, a região abriga a maior floresta equatorial e tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Agora eu vou falar sobre a bacia do Paraná. A bacia do Paraná é uma das bacias hidrográficas do Brasil que está localizada na região sudeste e centro-sul do país e no centro-leste da América do Sul. No Brasil, a bacia do Paraná abrange os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A Bacia Platina, também chamada de Bacia do Rio Prata, é formada pela união das bacias hidrográficas brasileiras, que é a Bacia do Paraguai, a Bacia do Paraná e a Bacia do Uruguai. A Bacia do Paraná possui uma área total de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, onde 800 mil quilômetros quadrados estão localizados no território brasileiro. O principal rio da bacia do Paraná é o Rio Paraná, onde é derivado já o nome dele. É uma das regiões mais desenvolvidas do país, com alta biodiversidade e rica em recursos naturais e em solos férteis. No entanto, vem sofrendo bastante exploração, recursos naturais e industrializações e desmatamento. Outros principais rios da bacia do Paraná são o Rio Grande, Rio Tietê, Rio Paranapanema, Rio Ivaí, Rio Parnaíba e Rio do Iguaçu. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a bacia hidrográfica do Paraguai. A bacia hidrográfica do Paraguai, ela está localizada na região centro-oeste do país e tem uma elevada importância na economia, porque muitos dos rios que existem lá são rios navegáveis, então navios de carga vão para lá, essas coisas. Ela também corresponde a um dos sistemas fluviais mais importantes da América do Sul, tendo como mais relevante o Porto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Alguns dos rios que tem na bacia hidrográfica do Paraguai é o Rio Paraguai, o Rio Miranda, o Rio Apa e o Rio Salado. Agora eu vou falar sobre a bacia hidrográfica do Uruguai. A bacia hidrográfica do Uruguai, ela está localizada na região sul do país e ela nasce na Serra Geral, em Santa Catarina, e deságua no Estuário de Prata, que é entre a Argentina e o Uruguai. Ela é dividida em 3 partes, que é a superior, média e inferior. E a bacia hidrográfica do Uruguai, ela ocupa uma área total de 385 mil quilômetros quadrados de extensão. O local possui grande potencial hidrelétrico e por isso existem várias usinas naquela parte.